Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV, sempre com aquele convidado especial. E hoje, como sempre, está sim de novidades. Não saia daí! Chegamos com ele, Frei Sérgio Sambel, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Capelinha, e vamos falar um pouquinho da quaresma, como é que vai ser essa quaresma, nossas penitências, né, gente? Ele vai responder tudo para nós. Frei, seja bem-vindo aqui no programa Revista Fama na TV. Olá, muito obrigado pela acolhida e também a todos que estão aqui acompanhando. É uma alegria poder participar, colaborar e também passar um pouco sobre esse tempo tão forte e tão profundo da igreja, o tempo quaresmal. Quem é ele, Márcio? É o novo padre, Capelinha, gente. Vai ter a posse dele, vamos estar cobrindo tudo para vocês de casa, mas hoje eu resolvi falar só da quaresma. Ô Frei, vamos começar. O que é quaresma? Quaresma é um dos tempos litúrgicos da igreja, que é um tempo forte de preparação para aquela que é a semana maior do cristão, que é a Semana Santa, onde nós passaremos pelo tríodo pascal, que é então a vivência, de todo o processo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de passarmos pela Páscoa, que é a celebração da vitória de Cristo, da sua ressurreição, há um tempo de preparação de 40 dias, que é o tempo quaresmal, portanto, em qual a igreja convida a oração, a penitência, a caridade por meio da esmola, por meio da caridade com os necessitados, num processo mais profundo e radical de conversão pessoal, na qual também nos preparamos para também com Cristo morrer e ressuscitar, para melhor vivermos depois o tempo da alegria, o tempo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram, gente? Frei, por que na quarta-feira de cinza nós temos aquela penitência? Gente, isso para nós católicos, viu? Que eu sei que tem um público imenso que nos acompanha aí, é para nós católicos. Frei Sérgio, quarta-feira de cinza começa a penitência. Aí tem todos os tipos de penitência, lógico, né? Cada um faz a sua que acha melhor. E por que não comer carne na quarta-feira de cinzas? Então vamos lá. Primeiro, a igreja pede não só na quarta-feira de cinzas, mas na sexta-feira da paixão, duas práticas penitenciais: o jejum e a abstinência, que são coisas diferentes. O jejum é justamente dentro das refeições que são comuns, nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, você comer de uma forma mais sóbria, mais comedida, menos daquilo que é o costume com o qual nós temos de alimentar-nos. A abstinência é justamente o ato de não comer a carne, e aqui no caso a igreja apresenta a carne vermelha. Então os peixes estão permitidos, os alimentos, que são frutos do mar, claro que não em excesso, senão perde todo o sentido, todo o significado de fazer penitência. Qual o sentido da penitência enquanto tal? Então ele toca a questão da carne. É o quê? A penitência é o movimento em que o ser humano, justamente ele refreando a sua vontade, os seus exageros, ele adquire este equilíbrio no qual não cede a todas as suas vontades, a todos os seus prazeres, porque o corpo vai sentir essa necessidade, nós sentimos, mas pelo qual então fortalece-se o espírito, fortalece a vontade, luta-se contra os desejos do corpo, a partir da penitência. Uma delas é a carne, Nós podemos, como você disse, nós temos várias penitências, a pessoa escolhe a sua ao longo do tempo quaresmal, alguma outra prática, E também, pelo menos no que tange ao alimento, ou seja, o jejum, a abstinência, também é uma forma de nós sentirmos um pouco o que passa aquela pessoa que necessita. Você solidariza-se com quem não tem algo tão fundamental que é o alimento. Então, nesse sentido também, a prática do jejum é tanto um autodomínio que se exerce, como também é uma prática que leva a você colocar-se no lugar de quem não possui. E aí se estende a outra prática quaresmal, que é a caridade,
que é a esmola, que é o dar, o buscar saciar a necessidade de quem não possui. Então elas estão, na verdade, ligadas, essas três práticas, né? A oração, o jejum e a caridade, tá? Então, claro, podemos falar depois de outras penitências, de outros sentidos, ou um pouco disso, mas é essa a ideia, né? E tradicionalmente está voltado para a carne, porque também no Antigo Testamento nós vemos que isso já é uma prática dos judeus, o jejum, a penitência, e que se continua no Novo Testamento, claro que nós vemos ali nos Evangelhos como ela é orientada a partir de um novo sentido, que é o sentido do próprio Cristo, que apresenta então o jejum, inclusive quando diz, né? Quando o noivo, que aqui a imagem bíblica do noivo era a imagem do próprio Cristo, do próprio Senhor, não estiver mais entre eles, os amigos do noivo então jejuarão. Então nessa espera, nesse período de penitência, em que aguardamos o noivo da igreja, que é Jesus, o Senhor da igreja, que ainda vem, que é o tempo até a sua segunda vinda, a igreja pratica a penitência numa espera para o seu retorno, para então viver o banquete celestial, a festa do reino de Deus, a plenitude da união com Cristo. Gente, que palavras sábias. Como é bom, né? Como é bom. Mas olha, cuidado, hein, gente? Não adianta também fazer penitência. E, né? Márcio, vai responder isso para nós. Márcio, eu acho que a maior penitência nossa é a língua, infelizmente. E já voltamos já com o programa Revista Fama na TV. Ele vai responder isso para nós, tá? Aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida Capelinha, com ele, o novo pároco, o Frei Sérgio Sábio. Gente, não saia daí.
Voltamos, gente, foi rápido, vocês viram? Com ele, Frei Sérgio aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Capelinha, respondendo tudo. Vocês viram que no primeiro bloco eu falei, a maior penitência é a nossa língua, lógico. Então ele vai responder para nós aqui. Por quê, Márcio? Você fez essa pergunta. Frei. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender o sentido da penitência como um todo. E aí a gente vai perceber que, na verdade, uma coisa não anula a outra, na verdade. Em que sentido? Qual o sentido da penitência como um todo? A penitência é o movimento que o ser humano faz de lutar contra as suas más inclinações. Né? Então, nesse sentido, como lutar as más inclinações? Pode ser, sim, a má inclinação no caso do jejum, da abstinência, a má inclinação da gula, dos prazeres físicos, né? E isso existem outras coisas, outros elementos, né? Até outros vícios, outras más tendências, e tem também outras, vamos dizer assim, más inclinações. Aqui no caso você citou a maledicência, na verdade, né? A crítica, né? O julgamento, né? O levantar um falso testemunho, que é inclusive mandamento, que nós ouvimos alguns domingos atrás Jesus comentando no Evangelho de São Mateus, sobre, né, esse levantar o falso testemunho. Então qual o sentido? Toda penitência, na verdade, o objetivo dela é fazer com que o homem lute contra a sua má inclinação, suas más tendências, seus pecados, vamos usar essa expressão, de estimação, né? Que nada mal deveria ser de estimação, mas acaba criando na vida da pessoa aquele vício, algo que as pessoas fazem até sem perceber, sabe, como um mau hábito já adquirido, e é voltar então a lutar contra ele. Então cada penitência, na verdade, ela tem esse objetivo, e crescer no que é uma virtude oposta, né? Crescer naquilo que é a virtude oposta àquela má inclinação, àquele pecado. Então vejam bem, quando se faz jejum, por exemplo, há um combate, né, há uma luta contra os desejos do corpo, porque é uma penitência física. Qual a tendência do corpo? O descanso, né, a preguiça, né, a pessoa não é diligente, não é esforçada. Ao corpo, né, a bebida, ao exagero na comida, até as tendências dos desejos da carne no aspecto da sexualidade. Só que existem outros pecados que eles não tocam a realidade corpórea, que são da alma, a inveja, a ira, os ciúmes, depois se externalizam na nossa vida, né? E também nesse caso, a crítica, né? O fato de você julgar, condenar o outro, falar mal, que às vezes vai por uma vaidade, vai por menosprezar o outro para se sentir melhor. Então, no fundo, não existe aqui como dizer esta penitência é maior ou essa penitência é melhor. Elas todas têm um único objetivo, que é essa conversão nossa pessoal. Então, há alguns, determinado remédio vai funcionar melhor do que outro. Mas vejamos bem, então a igreja, o que ela faz? Ela não abole nenhum nem outro. Ela não condena nem o fato do jejum. Jesus não aboliu o jejum nem a abstinência, mas levou a um novo sentido. E também essas outras práticas pelas quais às vezes a gente tem que cultivar o silêncio, a aprender a guardar para nós certas opiniões, a se afastar dos ambientes em que às vezes as pessoas falam mal. Tomar esse propósito, ela é justa e necessário. Então não podemos dizer, este é maior, este é menor. Temos que observar, qual o teu pecado? Qual a tua circunstância que você precisa converter e mudar? E entender algo, a penitência, embora a igreja expresse dentro da quaresma um tempo para a vivência do mesmo, ela se esforce para insistir como uma preparação, como eu disse, para o tempo pascal, no fundo a gente vai ter que sempre buscar essa conversão. O tomar a cruz e negar a si mesmo e seguir Jesus Cristo, como ele mesmo fala no Evangelho, não tem um tempo específico, é uma contínua. Porque nós vamos sempre ter que lutar contra nossas más inclinações, nossos pecados, nossas más tendências. Ora vencendo alguns, ora caindo, mas sempre buscando a graça de Cristo, né? Deus quer nos dar essa graça, dessa santificação, desse crescimento na fé, de uma virtude maior. O homem cabe fazer a sua parte, e muitas vezes dessa parte cabe ali a penitência específica para cada momento, para cada circunstância, para cada pecado com o qual eu estou combatendo, portanto. Então não posso dizer nem que um não é válido nem outro, mas que se complementam dentro de um todo.
Cabe aqui a perguntar-se: o que fará melhor para você dentro do objetivo que você busca? Dentro daquilo que você está buscando vencer, se fortalecer. E quando eu falo vencer e fortalecer, é porque é o seguinte: não basta fazer uma penitência específica nos 40 dias da quaresma, e aí de repente no sábado santo, por exemplo, a pessoa que não comeu, ele evitou um certo alimento, ou então evitou a bebida, de repente está lá, o engradado, a pessoa não tomou uma bebida alcoólica aos 40 dias. Passou o sábado santo, cantou-se a ressurreição de Cristo, a pessoa voltou para a igreja, voltou da igreja, lá em casa tem já um engradado preparado para ela tomar o resto do domingo de Páscoa, só para vamos dizer assim, reparar o que ela não tomou no outro dia, durante os 40 dias. Não faz sentido, porque ela caiu no excesso de novo. Vocês viram, gente, como é que funciona o negócio? Então, é bem assim mesmo. Olha, é um intervalo rapidinho e já volto com ele. Com o Frei Sérgio, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida Capelinha, para o Revista Fama na TV. Festa! Onde que eu vou para alocar o meu traje? Para ele, para ela, criança, noivas, novidades. Aqui na Damas e Cia, Damas e Companhia. Vem comigo!
Foi rápido, vocês viram, gente? Já voltamos com ele, com o novo pároco aqui da Capelinha, Nossa Senhora Aparecida, o Frei Sérgio. Frei Sérgio, a quaresma é um tempo especial de penitência? Como funciona? Sim, é um tempo especial para a penitência, porque durante o ano litúrgico, que é o ano celebrativo da igreja, cada tempo tem a sua espiritualidade própria. Lembrando aquilo que eu disse, a penitência, ela faz parte da vida cristã, né, em todos os tempos. Mas a quaresma é um tempo em que nós focamos e buscamos isso de uma forma mais intensa. Justamente porque é uma preparação para que na Páscoa nós possamos, com o Cristo, que morre e ressuscita, também morrer e ressuscitar. Em que sentido? Como diz a palavra de Deus, né, como São Paulo nos recorda, deixa morrer o homem velho e nascer o homem novo. Esse processo de morte e ressurreição se realiza também como um dos caminhos, uma das ferramentas por meio da penitência, a qual lutamos contra o pecado e desejamos crescer na graça de Deus. E também por um outro elemento, historicamente, né, na história do cristianismo, porque nos primeiros séculos, justamente em preparação para o batismo, os catecúmenos, ou seja, aqueles que iriam receber o batismo no Sábado Santo, eles passavam por uma intensa formação próxima desse período, né? E também os penitentes mesmos, que existiam nos primeiros séculos, né, depois de terem sido batizados, foram absolvidos, mas que se preparavam para a sua reintegração à comunidade pela penitência. E isso se dava também nessa época, na época da Páscoa. Então, esses dois grupos que viviam essa espiritualidade mais penitencial, de maior formação, de maior aprofundamento na fé, esse processo passou a se estender depois, com o tempo, a todos os cristãos católicos, por termos visto que é algo positivo nesse processo contínuo de conversão e santificação do povo de Deus. Aquilo que era próprio de alguns desses grupos, historicamente, se estendeu a todos os cristãos, a todos os católicos. Palavra sábia, vocês viram, gente? Gostaram da posse dele, gente? Vocês viram? Que programa abençoado. Cobrimos tudo para vocês de casa. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Que possamos ter uma semana abençoada, iluminada, com Deus, Nossa Senhora, com muita saúde, porque o resto corremos atrás. O Frei vai dar a bênção final para a gente. A todos que nos acompanham, então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que dê sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus, gente. Gratidão.